Na Roma antiga, o pai não era simplesmente o chefe da casa, mas ele era praticamente o imperador da sua propriedade. Hoje nós vamos compreender um pouco mais sobre esse conceito de pater familias. Em Roma, a identidade do indivíduo não era apenas biológica, mas intensamente social. O nascimento de uma criança só se tornava um fato social quando o chefe da família decidia recebê-la, um ato que a integrava à sociedade. A voz do nome de família, ou seja, os símbolos de prestígio e status, era o que realmente importava. Curiosamente, a lei romana, por exemplo, determinava e incentivava a quantidade de filhos que uma mãe podia ter. A vida de um romano era regida por um processo rigoroso de socialização. A educação, em teoria, tinha como objetivo temperar o caráter. O que isso significa? Ele deveria resistir à luxúria e à decadência. O cronograma de transição para a vida adulta masculina era rígido. Aos 12 anos, uma criança de boa família já deixava o ensino normal. Aos 14, tinha o direito de desfrutar das atividades da juventude e aos 16, 17 anos, podia escolher entre a vida pública ou o exército, a vida militar. Para as meninas, a transição era ainda mais precoce. Aos 12 anos, elas já estavam na idade de se casar, prontas para o casamento, e aos 14 já eram consideradas adultas com o casamento já consumado. A verdadeira particularidade que surpreendia até mesmo os gregos da antiguidade era a definição de homem dos romanos. Um romano plenamente homem era apenas o cidadão livre que, órfão ou emancipado, se tornava um pater familias. Essa figura detinha uma autoridade inquestionável, podendo até mesmo deserdar filhos, como era comum no caso dos filhos bastardos. O patriarcalismo não era apenas uma tradição, mas uma instituição profundamente respeitada e honrada em toda Roma, pois o status de homem estava diretamente ligado à morte do pai ou à sua emancipação legal, e não simplesmente à idade biológica. O homem romano deveria cumprir o seu papel civil, e a moral cívica defendia que casar-se era um dos deveres do cidadão. Então, o casamento era não apenas uma questão de amor, mas era um dever. Acreditava-se que o homem só estava preparado para os deveres políticos e para a vida pública depois de se casar. O amor conjugal, portanto, não era a base da condição do casamento, mas era uma sorte. O propósito central do casamento romano era a produção de filhos legítimos. A moral cívica destacava esse fator, condenando até mesmo o adultério. O divórcio era uma possibilidade para ambos, na resolução de desacatos ou desrespeito à honra. Mulheres violentadas ou em situação de vulnerabilidade, por exemplo, podiam ver a prostituição, proibida mas praticada, como opção de sobrevivência. Curiosamente, apesar de ser um dever, o casamento era um ato privado, oficializado por testemunhas, um dote, uma pequena celebração e, acima de tudo, a convicção dos cônjuges. Na Roma antiga, o casamento legal estabelecia a célula familiar e a autoridade paterna sobre os filhos. A autoridade do pater familias estava ligada diretamente à sua propriedade. Por exemplo, sem a posse de terras, não havia prestígio social. Sem patrimônio ou ancestralidade, não havia nobreza. O valor dos antepassados e a glória obtida por atos heróicos ou atividades políticas de destaque espalhavam honra sobre a comunidade inteira, sobre a família e nutria o prestígio de toda aquela linhagem. O pater familias era de fato uma figura de poder multifacetado. O historiador Paul Veyne resume bem essa realidade ao apontar que o pai de família é um esposo, um dono de patrimônio, senhor de escravos, patrono de libertos e clientes e uma espécie de juiz que exerce o direito de justiça sobre filhos e filhas. Esse pensamento nos mostra que o poder do patriarca era uma fusão de diversas autoridades e ele era o eixo central da vida familiar, social e até mesmo jurídica. Se você gostou, deixe o seu joinha, comente se ficou alguma dúvida ou algum outro tema para a gente estudar e apresentar aqui no canal do MAP. Compartilhe com o seu amigo e até a próxima.